Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Eleanor e Park, que é o último livro que eu li, que conta a história da Eleanor e do Park. O Park é um garoto meio coreano que ele viveu a vida toda na mesma vizinhança, estudou sempre com as mesmas pessoas, gosta de gibis, de rock, de ficar quieto no próprio canto, enquanto a Eleanor ela é aluna nova, ruiva, com roupas extravagantes, opiniões fortes sobre tudo e qualquer coisa, e que por ação do destino meio que acaba tendo que se sentar no mesmo banco que ele no ônibus indo para a escola. Apesar de nenhum deles ser amigo no início, ambos não conseguem parar de pensar um no outro e as coisas vão progredindo de uma forma bem devagar. Ao perceber que ela lê os gibis dele meio que por cima do ombro dele no ônibus, ele começa a esperar para ler eles no ônibus com ela, também espera para virar a página para ver se ela já terminou, e até isso se tornar meio que uma nova rotina. E algum tempo depois, ele começa a levar gibis que ele já leu para ela levar para casa, devolver no dia seguinte, e mais um tempo depois ele começa a puxar assunto com ela sobre os gibis, começa a pegar na mão dela, começa a abraçar ela. Então assim, tudo acontece muito devagar, eles são adolescentes ali vivendo o primeiro amor deles, né, lá no primeiro ano do ensino médio, enfim. Enquanto o Park ele tem uma família estruturada, amorosa, onde assim, nem tudo é perfeito, mas as coisas correm muito bem, todos se amam. A Eleanor tem 5 irmãos, um padrasto abusivo que agride a mãe dela, já expulsou a própria Eleanor de casa por 1 ano. O pai dela, então, é simplesmente egoísta, ele não se importa nem com ela, nem com os outros irmãos. Então, assim, ela tem uma realidade familiar muito diferente da realidade do Park. E conforme o relacionamento deles vai se desenvolvendo, nós vamos vendo tudo acontecer com muita calma. Então, quando ela começa a ir na casa dele, escondido da mãe dela, dizendo que ela tá na casa de uma amiga, o primeiro beijo deles, as sensações de ambos, conforme cada toque, cada olhar acontece, tipo, me passou muito uma impressão assim, realmente verdadeira, de como é o primeiro amor na adolescência, a intensidade dos sentimentos, a forma como se reage a cada novidade, o medo do que a outra pessoa vai pensar, do que a pessoa tá vendo quando ela olha pra gente, etc. Assim, tipo, passa uma vibe muito sincera pra minha visão, sabe? Nós temos também algumas brigas e desentendimentos no meio do caminho, já que a Eleanor ela não quer que ele saiba muito sobre a família dela, ela tem vergonha do próprio corpo, dos sentimentos dela, do bullying que ela sofre na escola. Então, assim, temos também o fato de que ela acha que o fim da relação deles é inevitável e está próximo, já que, tipo assim, os irmãos dela descobriram que ela tem um namorado, meio que começam a chantagear para usar as coisas que o pai, que a família dele dão para ela, tipo os gibis, a maquiagem. E se a mãe ou o padrasto souberem, tudo pode ser destruído e ir por água abaixo a qualquer momento, o que eventualmente acaba acontecendo. Não fica muito claro como, mas ela chega do mesmo jeito de sempre, no mesmo horário, e ela encontra as coisas que ela ganhou do parque completamente destruídas, o padrasto dela gritando com a mãe por saber que ela está envolvida com alguém, apesar de eles não saberem quem é. E sabemos nesse momento também que o padrasto dela é um assediador, então assim, como se já não bastasse todo o resto. E a única solução possível naquele momento é fugir para outro estado onde mora o tio, o irmão da mãe dela, que não faz ideia de como as coisas são na casa dela, sabe? Ele tinha convidado ela para passar o verão, para participar de um acampamento lá na cidade dele, enfim. Mas ele não sabia que as coisas eram assim, ele não sabia tudo que ela sofria na mão do cara, muito menos a mãe dela, né? E o Park meio que foge de casa no meio da noite para dirigir e levar ela até lá. Só que apesar dele tentar manter contato, a Eleanor nunca responde as cartas, ela nunca liga para ele, o que eu considerei mais uma das neuras horríveis que ela tem, dos problemas de autoestima dela. E nós temos um final ali bem aberto, onde depois de mais de um ano,
ela envia um cartão postal com 3 palavras para ele. Nem diz no livro quais são, mas eu presumi ali, né, que é um eu te amo, já que ela nunca tinha dito isso pra ele. Ele sempre falava, mas ela nunca dizia de volta. E é como eu falei antes, tipo, claramente o livro ele tinha, assim, pra mim, pelo menos, ele tinha um objetivo de retratar um amor que é tão intenso que tira a sua respiração, sabe? Mas que tem data de validade. E como grande parte dos primeiros amores, né? E com o contexto de uma família disfuncional, de uma protagonista que tenta literalmente sobreviver todos os dias dentro da própria casa dela, e como esses traumas da vida dela, eles afetam todas as outras esferas, tipo, os relacionamentos dela com as pessoas, com amigos, com outra família, como ela não consegue nem ao menos lidar com carinho, atenção, qualquer cuidado que outras pessoas tenham com ela. Só que eu confesso que uma parte de mim gostaria de pensar que, tipo, com esse postal que ela enviou meio que 1 ano depois, era finalmente ela começando a se curar, ela tentando lutar pela própria felicidade dela, sabe? Sem pensar o pior de tudo, de todos, inclusive dela mesma, mas por todo o caminho que o livro percorre, eu não acredito que esse seja o final que realmente era o objetivo da história. Assim, é um romance que não tem final feliz, mas que eu gostei bastante. Eu fui ler sem esperar nada, eu não li nem a sinopse, então assim, eu espero que vocês gostem também. E até mais!